Por isso que é importante você saber essas informações, porque quando a pessoa chegar e falar para você, não posso me masturbar, eu tenho que casar virgem, eu tenho que ser submissa, eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que aceitar a traição, tudo isso vem resquícios da era das trevas. Então você precisa passar conhecimento, mostrar para a pessoa por que isso ainda existe, para que você tire a venda e ela possa optar continuar pensando assim ou mudar o pensamento dela, tá? Vamos ver aqui. Até meus 25 anos eu tinha vergonha de me masturbar, então não praticava com frequência, eu não sentia prazer por não saber me masturbar direito. Um dia pedi ajuda ao médico, fiz várias perguntas, 2 consultas, tá vendo? Escuto muito das minhas clientes que têm vergonha, a maior dificuldade é atingir o orgasmo porque não conhece o próprio corpo, certo? Eu comecei a me masturbar antes mesmo de praticar o ato sexual. Isso é o ideal, né? Quanto à masturbação é essencial, legal, bacana. Não concordo com muita coisa, mas vocês vão entender por quê. Fisiologia. Então, a gente falou da história, beleza. Agora vamos para fisiologia, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber, 70% das mulheres relatam que têm dificuldade de atingir o orgasmo. Esse número talvez seja até maior, tá? Mas, segundo pesquisas aí que a gente faz pelo IPESC, né, que é o nosso Instituto de Pesquisa da Saúde e Bem-Estar do Casal, e outras pesquisas, 70% das mulheres relatam que tem algum tipo de dificuldade em atingir o orgasmo. Isso aí acontece, tá? E para você entender, agora você sabe a história, agora você vai saber a parte fisiológica. Lembrando que na fase 2 você já viu a anatomia, você já viu tudo. Eu não vou falar esse tipo de coisa, mas aqui eu vou falar alguns pontos adicionais aqui, tá? Bom, fases do sexo. Everton, eu falei isso na fase 2, detalhadamente, tem várias aulas que eu falo sobre isso. Então, aqui eu vou falar algumas coisas essenciais. Então, vamos lá. Everton, a mulher vai atingir o orgasmo. A gente sabe que 70% das mulheres têm dificuldade em chegar ao orgasmo. Por que isso acontece? Olha, para você resolver uma dor, um problema, no relacionamento na sexualidade, eu vou dar algumas dicas para você. Primeiro, você precisa saber ter o conhecimento. Ter o conhecimento. Segundo, você precisa saber como funciona a história, né? Você precisa saber como funciona no nosso corpo e na nossa mente, para você entender que tipo de produto ou técnica você vai indicar para a pessoa. Você precisa saber o conhecimento, né, que é a história, a origem do negócio, você precisa saber a parte física e a parte mental. Você precisa ir dos 3 pontos, porque vai ficar mais fácil de você indicar um produto ou um serviço, tá? Então, as fases do sexo, certo? O que acontece? A primeira fase é a fase do estímulo sexual. Ou seja, o estímulo pode ser feito através da imaginação, né? Através da parte física. Então, ele pode ser físico, pode ser imaginativo, certo? Ou seja, a parte do estímulo. Você precisa ser estimulada. Então, para a mulher atingir o orgasmo, né? E a gente falou sobre as fases, isso no homem e da mulher, o homem é muito mais fácil do que a mulher. Então, a primeira fase é o estímulo. A segunda fase é o desejo. Então, eu faço algo e eu tô com vontadinha. Me deu vontade. Sei lá, tava aqui. Sabe aquela situação que você tá lá, de repente você olha o celular, deu uma vontadinha de uma imagem que eu vi aqui, de uma conversa que eu li? Exatamente. Então, o estímulo, ele está muito ligado à fase 2, porque é onde vai desencadear quase simultaneamente com o estímulo, é o desejo. Existe um estímulo, ok? Que para muita gente é a masturbação, né? Que muitos de vocês estão repetindo. Porque a mulher tem que se conhecer, papapá. E depois vem para o desejo. Fala, tô com vontade, me acendeu.
Depois vai para excitação, ou seja, é a fase onde o homem se excita, a mulher se excita, e o que acontece? A mulher tem a lubrificação, a dilatação do canal vaginal, o homem tem a ereção, e depois, durante o rala-rola, tem a fase do orgasmo, onde a mulher ou o homem vai atingir o clímax ou o orgasmo, ou ambos, certo? Vamos dizer assim. Então, nós temos aí 4 fases, eu explico ela detalhadamente cada uma delas, eu não vou entrar em cada uma delas, mas na fase 2 eu estou explicando bem isso aí, tá? Então, essas são as fases, ok? Então, estímulo, desejo, excitação, depois orgasmo, ok? Aí agora, você precisa entender a resposta sexual humana. Então, Everton, isso aqui é as fases do sexo. Então, o sexo ele passa por 4 fasezinhas lá. Eu tenho estímulo, sinto vontade, me excito e gozo. Beleza. Aí agora chegou a hora de como você, mulher, vai responder sexualmente a isso. Ok? Como é essa resposta? Certo? Qualquer que seja a prática sexual, ela segue uma sequência previsível que faz alterações fisiológicas, ok? Da resposta sexual humana. Então, isso que você tem que guardar, ok? Qual é a resposta sexual humana? Desejo, novamente, certo? A vontade de ter, ok? Ó, vamos parar para pensar aqui, ó. Aqui, ele tem estímulo e desejo, ok? Aqui, ele tem desejo. O desejo só acontece se haja, desde que há estímulo, ok? Então, eu respondo sexualmente. Então, meu desejo. Eu me excito, a ereção, lubrificação, dilatação. Então, quando a mulher está pronta para a penetração, lembra? Está na fase 2. Quando tem lubrificação, quando há dilatação, é igual tem que estar pronto, senão não está. Né? Depois tem o orgasmo, a pessoa gozou, né? Contração involuntária dos músculos pélvicos, toda aquela situação. E depois vem a fase de resolução, que é quando o corpo se recupera. Certo? Você fez sexo, teve a resposta sexual, e agora está na hora de relaxar, onde o membro vai se contrair, se relaxar para se preparar para uma próxima. A mulher vai contrair o canal vaginal, vai diminuir a lubrificação para se preparar para uma próxima vez. Então, lembra que na fase 2 eu explico sobre isso? A resolução, ela demora dependendo da pessoa e dependendo se é homem ou mulher, dependendo da idade, para ela estar pronta, recuperada para uma próxima vez. Certo? Então, aqui nós temos as fases do sexo: estímulo, desejo, excitação e orgasmo. Como você, mulher, responde a isso? Né? Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Ok? Então, a gente está falando sobre como o nosso corpo, o nosso físico reage. Ok? Então, eu tenho o estímulo. Então, a gente pode dizer aqui que eu tenho o estímulo físico, seja, né? Eu não vou entrar no emocional agora, daqui a pouquinho. E depois a gente vai passar por tudo isso. Então, é o corpo reagindo à resposta sexual feminina, ok? Então, quando a pessoa apresenta algum tipo de problema em uma dessas fases, aí é o que a gente chama de disfunção sexual. Então, vamos voltar aqui. Então, significa o quê? Everton, eu sou mulher, eu não consigo chegar ao orgasmo. Legal. Por que você não consegue chegar ao orgasmo? Porque você não tem desejo? Eu não tenho desejo. Então, volta aqui. Então, você não tem estímulo. Se você não tem um estímulo adequado, você não sente desejo.
Se você não sente desejo, então se isso persiste, é recorrente, certo? Isso te machuca, te afeta negativamente, nós consideramos isso como disfunção sexual. Então, Everton, se eu tenho dificuldade de chegar ao orgasmo, às vezes, eu tenho uma disfunção anorgástica, por exemplo, uma disfunção sexual? Não. O que acontece de vez em quando. Não é recorrente e não te prejudica emocionalmente ou fisicamente. Então, não é uma disfunção sexual. Então, uma disfunção sexual é com uma dessas fases. Há problema, é recorrente, persistente e afeta você emocionalmente ou fisicamente. Ok? Então, se a mulher... Então, começa a pensar. Eu quero fazer com que essa mulher atinja o orgasmo. Mas eu preciso entender como ela atinge o orgasmo, como é o orgasmo para ela. Então, eu preciso entender onde está o problema. E muita gente não pensa sobre isso. Por isso que eu perguntei no começo dessa aula, o que vocês acham que vocês fariam? Ah, faria tal coisa, tal. Mas vocês pensaram nisso aqui? Qual que é o problema dela? Não sente orgasmo por quê? Porque ela não tem excitação? Porque ela não tem desejo? Porque o corpo dela não reage, ela não consegue atingir o clímax? Porque o clímax é diferente do orgasmo? Onde está o problema? Porque o problema está em algum lugar. O problema está aqui. O problema está aqui. Onde está o problema? Porque se você achar que o problema está em todo lugar, não está. Porque o problema é pontual. Ele pode, e eu falo sobre isso em algumas aulas, né? Existe diferença entre sintomas, certo? Sinais. Então, por exemplo, às vezes eu não chego ao orgasmo, mas isso é resultado de um outro problema. É um outro problema. Não tem nada a ver com o orgasmo em si. Não tem nada a ver com o clitóris, com o sexo, com a penetração. Não tem nada a ver com isso, não. Às vezes o problema está em outra área. Então, é só um sinal. É um resultado de um problema maior. Então, quando você pensa no orgasmo, muita gente acha que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Vocês acham que é fácil, mas não é fácil, não. Everton, e eu falo para você, solucionar o problema é solucionar de vez. Falar, não, agora você chega ao orgasmo. Ponto final. Não é de ver, não, eu senti orgasmo agora, daqui um mês eu sinto de novo. Isso não é resolver o problema, você não resolveu nada. Você tapou o som com a peneira. Você não resolveu porcaria nenhuma. Então, resolver mesmo. Então, você precisa encontrar o real motivo. Onde o problema está? Está no desejo? Está no estímulo? Está na excitação? Está no processo do orgasmo, que ela não consegue atingir o clímax, porque o clímax vai para o orgasmo, ela não consegue atingir o clímax. E aí? Concorda? Ah, será que a resolução pode ser o problema? Pode, porque ela faz sexo, chega ao orgasmo, mas ela não consegue ter um segundo. Por que ela não consegue ter um segundo? Porque a resolução está... O tempo de resolução, a maneira com que é feita a resolução está defeituoso, está com problema. E aí dificulta com que ela tenha o orgasmo em outras situações. Conseguiram entender? Deixa eu ver aqui. Se você não tem acesso à sexualidade, como terá desejo? Exatamente. Muitas vezes a mulher está entrando na menopausa. Aí é um outro caso, né? Porque aí é uma patologia. Então, a gente está dizendo aqui mulheres, né? Então, eu vou ter uma parte aqui. Essa especialização de orgasmo, vamos dizer, até a menopausa. Depois da menopausa, tem que fazer uma outra especialização para orgasmo menopausa, que é terceira idade, né? Uma outra melhor idade, a outra pegada. Porque existe uma patologia. Então, o corpo é diferente, a reação é diferente, neurotransmissores é diferente, tudo é diferente. Então, é uma outra pegada. Então, não pode misturar. Esse conteúdo está antes da melhor idade. Entrou na melhor idade ou tem uma patologia específica, opa, tem algumas adequações que precisam ser feitas, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, vocês entenderam quando a gente vê que é uma disfunção, né?
Everton, é normal a mulher conseguir chegar ao orgasmo somente com o uso vibrador? Sim, claro. Agora depende, se é um vibrador interno ou externo, Edivânia. Né? Também tem isso. O vibrador interno ou externo. Também tem isso aí. Tá? E agora, vocês precisam entender, ó, a gente falou sobre resposta sexual, falamos sobre história, certo? Vocês estão entendendo que é muito mais complexo resolver o orgasmo feminino do que parece. Eu vejo muita gente dando umas dicas idiotas, esdrúxulas, mas o negócio é mais complexo. Tanto é que quando você chega no médico, no ginecologista, muitos não sabem nem o que dizer para você. Eles te dão dicas, blá, 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 mas, cara, não é área deles. Né? Nem todos fazem isso. Nem sexólogo faz isso. Né? Externo. Então, Edvânia, um vibrador, né, não é um vibrador, né? Porque a palavra vibrador, a gente está falando de vibrar. Então, hoje em dia, pode ser um massageador íntimo, pode ser um vibrador, pode ser um de sucção, né? Então, a gente tem várias possibilidades. Mas entenda uma coisa. Eu já tive pessoas que eu saí, que a pessoa só chegava ao orgasmo com aqueles de sucção. Ou um bullet de vibração, por exemplo, tá? Vibrador não é prótese, tá, gente? São coisas distintas. Prótese é uma coisa, vibrador é outra. Tem prótese que vibra, mas vibrador é uma coisa, prótese é outra, né? E outras coisas, são coisas completamente diferentes. O que pode acontecer, Edivânia, a pessoa ficar viciada. E eu falei sobre isso, sobre vício, e a gente vai ter uma especialização sobre vícios. Masturbação, filmes pornôs, uma série de coisas, né? E o que acontece? Você pode viciar e condicionar o seu corpo a utilizar esse tipo de produto. E você não consegue atingir o orgasmo sem ele. Por isso que é muito perigoso você ficar usando só isso para atingir o orgasmo. Você se condiciona a isso. E aí você acaba tendo que aumentar a potência para você atingir o orgasmo. Aí se torna uma disfunção. Ok? Então pode acontecer. Mas a gente vai falar sobre isso numa outra especialização, tá? Eu tenho uma cliente na menopausa, mas exatamente, menopausa é uma outra pegada, não vou nem entrar nisso aqui. Muitas vezes a mulher entra na menopausa ainda muito jovem, né? Entrou na menopausa é outra pegada. É uma patologia, não tem muito o que fazer. Então, o vibrador, ele tem uma função positiva. Tem até na aula que eu falo sobre isso de produtos, eu falo sobre vibradores. O vibrador, ele estimula a musculatura. Então, ele ajuda a atingir o orgasmo, ele ajuda a musculatura, quem tem alguma disfunção sexual, né? De anorgasmia, por exemplo, vaginismo. Ajuda. Ajuda até mesmo na contração da musculatura para poder fechar ali a vulva, né? Deixar ela mais firme, incontinência urinária. Então, a vibração ela tem várias utilidades, certo? O problema é que quando você passa do limite mínimo aceitável, onde você entra no vício, quando você condiciona uma reação a um produto, é aí que está o problema, né? Aí que mora o perigo. É igual, eu assisto filme pornô, mas não estou viciado. Eu bebo, mas não sou viciado, não sou alcoólatra. Vibrador, Everton, dá para ser viciado em vibrador? Dá. Dá. Eu conheço mulheres que não conseguem atingir orgasmo sem o vibrador, cara. Não tem o que fazer. É uma patologia agora, né? Então tem, mas pode ser prejudicial, tá? Então agora vamos entender. Então a gente viu o corpo, como o corpo reage, da parte física do negócio. Vamos ver a mente agora. A mente, tá? Sistema límbico. 80% das mulheres não sabem o que as excitam. Cara, é surreal isso. Eu pergunto para as mulheres no consultório, para vocês, para todo mundo, o que te excita? Sabe, parece aqueles filmes de faroeste, vendo aqueles feno rodando. Aqueles barulhinhos de grilo. Cara, o que te excita? O que te dá tesão? Tal coisa, tal coisa. Aí eu faço uma pergunta mais difícil ainda, que eu não vou entrar aqui, mas o que excita o seu parceiro?
Ou o homem, que excita a sua parceira. Aí buga. Aí dá aquela Windows travou, puf, pifou a cabeça da pessoa. Tá? Então, 80% das mulheres não sabem o que as excitam. Tá? E eu fiz uma pesquisa através de pesca o ano passado, perguntando quantas vezes a mulher tinha acesso a conteúdo adulto, né, falando sobre sexualidade durante o dia. Né? Gente, acho que só, se eu não me lembro, tá na pesquisa, mas acho que em torno de 10% a no máximo 30% tinha contato, o resto nem tinha contato uma vez por dia. Então, peraí, se eu não tenho contato com sexualidade, eu vou ter vontade? Se eu não tenho estímulo, eu vou ter vontade? Vou ter desejo? Surreal, né? É isso mesmo, Tatiana, o uso do vibrador tem que ser inteligente. E eu falo isso, falo, gente, o vibrador não é muleta, porque você condiciona e você fica, seu corpo vicia. O nosso corpo. Aí entra neurotransmissores, vocês vão ver uma especialização sobre vícios, né? E aí vocês vão aprender, e até falei isso no podcast, né? Já até dei uma pincelada. Escuta o podcast Relacionamento Fora da Caixa. E eu falei sobre vícios, sobre masturbação, como isso funciona no cérebro, recompensa, isso também funciona com filmes adultos e também com vibradores, tá? Isso também funciona, ok? O sistema límbico, isso daqui vocês viram no módulo Gatilhos da Sexualidade. Só vou dar uma pincelada aqui só para vocês entenderem o que eu vou falar daqui para frente. Então, o sistema límbico, certo? Ah, Everton, não vi. Acessa a fase 2 e assiste lá Gatilhos da Sexualidade, tá? Que lá tem não sei quantas aulas eu falando sobre isso. Então, o sistema límbico que está no nosso cérebro, certo? Ele controla o nosso comportamento emocional, sexual, aprendizagem, memória, motivação e assim por diante. Então, o sistema límbico que controla tudo isso aí, tá? Então, a gente se excita através de um estresse no nosso corpo, certo? Ou seja, aí começa a mudar, que eu quero que vocês mudem o pensamento de vocês, tá? Everton, não é o caso de descartar o vibrador, exatamente, não é? Você tem que usar a consciência, você não pode ficar viciada, né? Tem uma moça que eu saí uma vez, que ela, né, tinha vício de usar bullet, e uma vez a gente viajou e estava sem pilha o bullet. A gente foi num camping, sei lá, um hotel fazendo, você não lembra. Cara, quase a gente não fez sexo, porque não tinha pilha no bullet. Surreal, né? Eu já tava surtando já. Eu falei, joga essa porra fora que nem que... Meu, não dou conta não. Peguei pilha da TV, pedi pilha, falei, meu filho do céu, arruma pilha para esse bullet, pelo amor de Deus. Mas acontece, eu tô falando que eu já vi. Então, uso consciente, não é para descartar, eu acho essencial, preciso usar. Mas espera aí, uso com moderação. Mas eu já vi, tá? Já presenciei isso aí, já. Tá? Então, o tesão, né, acontece por um estresse de prazer, certo? Então, a ciência sempre estudou a sexualidade a partir dos órgãos genitais, através da fisiologia do pênis, da vagina. Como vocês estão pensando a mesma coisa. Masturbação, 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 certo? Mas, né, pesquisas, certo, que estão fazendo agora, nos últimos 15 anos, basicamente, começaram a descobrir no cérebro substâncias que viam mensagem para o nosso corpo. E o nosso corpo reage a esses estímulos cerebrais, certo? E aí tem o que a gente chama de neurotransmissores, dopamina, ocitocina, serotonina, que mais? Sei lá. A gente tem um módulo só falando sobre neurotransmissores. Por que é importante? Por causa disso, certo? Então, vocês estão tendo um resquício que, para a mulher chegar ao orgasmo, não estou dizendo que não, mas o grande foco de vocês é conhecer o corpo. Conhecer o corpo. Porque vocês estão vendo de pensamentos anteriores. Só que nos últimos 15 anos isso mudou. Né? A masturbação é importante? É. Conhecer o seu corpo é importante? É. Mas não é prioridade. E agora vocês vão entender o porquê. Tá? E por quê? Vasopressina, isso não. Eu não lembro de tudo, mas vocês sabem tudo aí. Né? O curso tá bom, né? Porque vocês estão lembrando de tudo esse estranho aí, tá bom demais. Então,
O sistema nervoso, como a mulher se excita, como o homem se excita? Como eu vou sentir tesão? Vou me excitar, o desejo. Primeiro eu recebo um estímulo através do meu cérebro. Ou seja, através dos 5 sentidos do meu cérebro. 6, na realidade. 5, mas agora tem mais um, que é o 6º sentido, que eu vou explicar para vocês, e até falei sobre isso já em algumas aulas. Certo? 6 sentidos. Eu vou até regravar o módulo de gatilhos da sexualidade, que tem que entrar ali mais um sentido. Né? Que é o quê? 5 sentidos. Olfato, tato, paladar, audição e visão. Você recebe esses estímulos, certo? E o 6º, imaginação. Eu vejo muita mulher que se masturba e não chega ao orgasmo. Sabe por quê? Porque ela não imagina, ela não tem criatividade. É a mesma coisa, o homem toma Viagra e não adianta nada. Por quê? Porque não tem estímulo. Então, para a mulher chegar ao orgasmo, o corpo reage à mente. Então, ela tem que atingir o quê? Os 6 sentidos. Tato, visão, paladar, audição. Tato, visão, paladar, audição e... Tato, visão, paladar, audição e... olfato. E mais a imaginação, certo? Os estímulos chegam, certo, no nosso cérebro. Exatamente, muitas mulheres já estão com a cabeça boa. Então, exatamente. Mulher brigou, acabou o orgasmo. Acabou a vontade de fazer sexo. Não é verdade? Verdade, não tem jeito não. Ela recebe o estímulo, você recebe o estímulo, o seu cérebro recebe isso, ok? Vai entrar numa área do cérebro, certo? Lá, no hipocampo, não vou entrar nesse porque tem módulos que eu explico sobre isso. Ele vai para a parte que armazena a memória e ela vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, a pessoa beijou o seu pescoço. Você recebeu esse estímulo, isso vai para o seu cérebro busca na memória. Quando você recebeu isso, a sua memória guardou, foi bom para você, foi prazeroso? Então, sua memória guardou isso e disse, ó, bacana, é muito bom. E aí o seu cérebro responde para você, para o seu corpo. Tá na hora de se excitar, minha filha. Tá na hora de você ficar molhada. Então, o corpo reage a todo esse processo. Por isso, eu fiz um podcast falando sobre a importância das primeiras vezes. A pessoa que tem um trauma, a pessoa que tem uma primeira vez ruim, ó, o primeiro beijo ruim, o primeiro sexo oral ruim, isso vai marcar no sistema límbico, na memória, e quando ele receber esse estímulo novamente, ou ela receber esse estímulo novamente, o cérebro vai dizer, não, isso é ruim. Não, você não vai se excitar. Por isso que tem gente que gosta de beijo no pescoço, tem gente que não gosta. Orelha, tem gente que adora enfiar a língua na orelha. Eu odeio, vai colocar a língua na minha orelha, eu juro que nossa, sai desse corpo que não te pertence. Não gosto. Por quê? Porque não é legal. Então, meu cérebro diz que aquilo para mim não foi bacana. Em algum momento na minha vida eu tive uma experiência ruim, que poderia ter uma brincadeira. Pode ser que alguém chegou, foi assoprar no meu ouvido, foi passar alguma coisa e aquilo, não gostei, pronto. Tá vendo como é importante? Então, quando o sistema nervoso no nosso cérebro, em milésimos de segundo, você recebe o estímulo, o seu cérebro pega aquilo ali, opa, vamos jogar para aquele lugar, olhou no arquivo, bacana, bom, decido agora se eu excito ou não essa pessoa. E assim funciona o seu sistema nervoso, em milésimos de segundo. Tá? Exatamente. Para a mulher, ela precisa de vários estímulos, né? Para justamente sentir mais vontade de fazer sexo. Tá? Então, Everton, o que é responsável pelo orgasmo feminino? Para mim, 20% fica com o físico. E 80% é mental. Precisa ser trabalhado através do nosso sistema límbico. Para mim, você pode não concordar, mas eu provo para você que é a mais velha e tem 300 exemplos que posso te dar. Então, para mim, 20% é físico,
Então, você precisa parar de focar na masturbação e foca na mente. A masturbação ela tem que existir, mas ela é um complemento da mente. Você trabalha os sentidos, trabalha o sistema límbico, trabalha uma outra, e aí o corpo vai reagir através da masturbação, e aí vai ser todo, vai complementar e vai facilitar com que, por isso tem mulher que durante a penetração, quando tem o estímulo do clitóris, ela chega ao orgasmo. Então, para mim, e eu falo como especialista, e eu sempre vou bater nessa tecla, e se você falar ao contrário, me prove ao contrário, porque eu estou mostrando informações para você. 80% é mental e 20% físico, para que a mulher atinja o orgasmo. Se você inverter a proporção, também funciona? Funciona. Só que é mais difícil, vai dar mais trabalho. A mulher vai demorar mais. Às vezes ela desiste, às vezes ela fica desmotivada. Então, para mim, 20% é físico e 80% mental, né? Edivane, aqui. O que você falou sobre as primeiras experiências me desbloqueou agora. Foi horrível. Agora tem as respostas. Exatamente. Entendeu? Aí o que a gente chama, Edivânia, não tá, você não chegou ainda, mas na fase 3 do curso de especialista, a gente fala sobre isso, que é, gente, qual é o efeito? Escreve para mim. Quando tem uma experiência ruim e você se fecha para isso, vamos ver se vocês lembram. Quem está na fase 3 aí? Qual que é o efeito? Coloca o nome para mim no chat. Vamos lá. Muito bem. Efeito da porta fechada. Esse é o efeito que eu criei, justamente para colocar na prática isso, Edivane. Quando você tem uma experiência ruim, você tem o efeito da porta fechada. Você fecha aquela porta e você não quer experimentar novamente. O seu cérebro diz para você isso é ruim. Então, você precisa trabalhar isso. Você precisa sair da sua zona de conforto e falar, não, eu preciso entender e aceitar que não é porque tive uma experiência ruim com aquilo, é ruim toda a vida. Vai ser bom com outra pessoa, vai ser bom agora, porque eu sou diferente, eu sou outra pessoa. Então, é o efeito da porta fechada. Vocês estão sabendo, hein? Efeito da porta fechada. Né? Que é o efeito que eu criei justamente para colocar isso no mundo real. Então, as primeiras vezes são importantes. E eu até gravei um podcast, Edivane, escuta esse podcast lá no Relacionamento Fora da Caixa. E eu falo nesse podcast, falo, você é responsável pela primeira vez de alguém, homem ou mulher. Você tem que ter o peso dessa responsabilidade. Porque se você fizer algo ali, vai marcar essa pessoa e pode causar um trauma para o resto da vida. Olha a importância da primeira vez, gente. Não é brincadeira, não. A primeira vez realmente faz diferença, né? Então, para mim, a mulher, para ela chegar ao orgasmo, ela precisa ser 80% mental e 20% físico. Se você pensar dessa forma, você consegue fazer com que a mulher tenha 1, 2, 3, 4, 5 orgasmos com muito mais facilidade. Não que da outra forma não consiga, mas dessa forma é muito mais rápido. E a gente tem vários casos daí, vocês alunos já testaram os gatilhos da sexualidade, tá? Sim, Tatiana, é legal trabalhar a questão da masturbação e tal. Só que, se você não trabalhar a mente, como você masturba? Você olha a televisão assistindo Netflix? Se masturbando, é isso? Né? Porque aí que tá, se você focar 80% no físico e 20% no mental, como que faz? Você vai se excitar como? Né? Então, e aí? Você tá lá fazendo masturbação, um joguinho, mas... E a mente? Tá onde? Tá no problema? Tá na conta para pagar? Não tem quantas pessoas que não chegam, não tem ereção, homem mesmo, problema de ereção, ejaculação precoce por nervosismo. Mulheres, por que tem dificuldade agora? Por causa do nervosismo. 80% na mente, não tem imaginação, não consegue se excitar, os estímulos não chegam no cérebro a ponto de fazer o corpo reagir. Então, se você parar para pensar, 80% é mental e 20% físico. Então, essa é a dica, essa é a proporção que eu recomendo você trabalhar. Tá? Então, para mim, um erro muito comum é focar no corpo. Se masturba, conheça seu corpo. Tá? Antes disso, conheça sua mente. Conheça o que você pensa, seus valores, suas crenças. Sabe, o que você... Adianta nada a pessoa se masturbar, chegar ao orgasmo e ficar com peso na consciência, com remorso, achando que ela pecou, que ela vai para o inferno. Ué, antes de trabalhar o corpo, trabalha a sua mente. Trabalha ali a sua cabeça, suas crenças, seus valores, sua imaginação. Tem mulher que não imagina nada.
Não imagina, porque ela veio travada, ela veio oprimida durante anos pela sociedade patriarcal, pela idade das trevas. Aí chega aqui e fala, ó, você tem que imaginar, você tem que... Por isso que o livro 50 Tons de Cinza faz sucesso, por isso que o livro 365 DNI faz sucesso, da Silvia Sente faz sucesso. Por quê? Porque ativa o quê? A imaginação feminina. Então, ative a mente da pessoa. Então, tira o foco do corpo, da masturbação. Entenda, o corpo reage à mente. Quer resolver o problema de orgasmo feminino? Mente. Corpo reage à mente. Essa é a fórmula. Simples assim. Se você não concordar, me prove que eu estou errado. Né? E aí, vamos lá.